E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver mais um exercício de transferência de calor. Esse aqui é um pouquinho complicado, tá? Não na parte da física do problema, a física é até bem tranquila de passar, mas a parte da solução numérica que a gente tem que encontrar, porque realmente a gente vai ter que ficar iterando muitas vezes a solução. Eu vou mostrar para vocês um códigozinho que eu fiz para resolver esse problema, tá? Bom, primeiramente vamos falar sobre esse exercício 7.19 do livro do Incropera. Ele fala o seguinte: a concentração da luz solar sobre células fotovoltaicas é desejável, pois os espelhos e lentes concentradoras são menos caros que o material fotovoltaico. Considere a célula solar fotovoltaica do exemplo 3.3. Uma célula fotovoltaica de 100 mm por 100 mm é irradiada com energia solar concentrada. Como as lentes concentradoras são feitas em vidro, elas absorvem 10% da radiação no lugar da superfície superior da célula solar, como no exemplo 3.3. Isso aqui vai ser muito importante, tá? Porque tem dados desse problema que a gente não vai achar aí na nossa solução. Nós vamos ter que ir lá no exemplo 3.3 para buscar dados para esse problema para resolver ele, beleza? Então essa é a primeira parte. A irradiação restante é refletida para fora do sistema, 7%, ou é absorvida pelo material semicondutor de silício da célula, ou seja, 83% passa, 10% fica retido lá na superfície do vidro e 7% é refletida para fora do sistema, ou seja, do total de radiação só uma parcela que vai chegar a ser passada desse calor transferido pela luz do sol para dentro do silício. A célula é resfriada por ar direcionado paralelamente na sua superfície superior e inferior. A temperatura e a velocidade do ar são 25 graus Celsius, 5 metros por segundo respectivamente, e a superfície inferior é coberta com uma tinta de alta emissividade, e aqui está dado o valor da emissividade dessa tinta aqui da parte de baixo, ou seja, ele quer também emitir esse calor aí para fora. Ou seja, nesse caso, vamos primeiro olhar o problema 3.3 para a gente ver o exemplo 3.3, porque ele vai ajudar a gente a entender do que a gente está falando. O exemplo 3.3 é esse daqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, esse aqui, deixa eu trazer ele aqui para a gente. Está aqui no livro, ó. É esse mesmo exemplo, tá? Só que ele fala o seguinte: você vai ter a mesma célula fotovoltaica. Ele está preocupado nesse exemplo em saber qual que é a potência elétrica que é produzida pelo painel fotovoltaico. No caso, olha só, você tem várias camadas mesmo. Você tem a luz solar, tá vendo? Que a luz solar dá essa radiação. Esse G aqui é uma letra que é muito usada para falar da irradiação solar. E ela varia ao longo do dia, tá? Quem faz aí projetos de energia solar, por exemplo, pessoal que é da UFMG, a UFMG tem uma tradição longa nisso, né? O professor Márcio Fonteboa, vários outros lá trabalham com isso. Eu tive aula com ele na época de energia solar. Tem como você calcular essa radiação ao longo do dia que vai atingir um painel solar. Isso aí baseado no movimento do sol, das estações, etc. Um monte de coisa. Você calcula isso daí e sabe mais ou menos qual que é a irradiação que atinge a sua placa plana lá, em várias fases do dia, se tiver chuva, se não tiver, depende do tempo, enfim. Tem várias condições. Aí você consegue calcular esse G aqui. E esse G é o tanto de calor que está chegando. Vai ser uma quantidade que vai ser absorvida só pelo esse vidro aqui, vai ficar 10% do calor vai ser absorvido pelo vidro. 90% vai, aí daí do restante, né, dos outros 90%, 83% vão passar aqui para dentro e 7% vai ser refletida. O que interessa para a gente nesse exercício, vocês podem ler ele depois com muita calma, tá? Ver como é que é a solução dele. Ele dá todas as propriedades de todos os materiais que estão sendo falados. Ou seja, aqui eu tenho vidro, eu tenho as propriedades do vidro. Tá aqui, ó, cadê o Q do vidro, o K do vidro, né? A condutividade térmica do vidro, a espessura do vidro. Fala dessa parte que é esse adesivo, né, que está aqui no meio, tá? Esse adesivo está aqui, essa parte entre o vidro e essa parte cinza aqui, que é a camada de silicone. Fala também a condutividade térmica desse adesivo, né? Fala qual que é a condutividade térmica dessa solda que tem, uma camada de solda que tem aqui embaixo, tá vendo? Embaixo já do silicone, perdão, embaixo do silício. Estou com a cabeça em outros lugares, viu, gente? Me desculpa. Então assim, fala também as características do silício. Ele fala também, eu acho, ele fala um lugar que ele vai falar todas as propriedades. Fala desse substrato de anido, substrato de quê? De nitrido, que está ali no final, está aqui embaixo também. Nesse exercício ele resolve só para encontrar até qual que é a quantidade de potência produzida aqui embaixo. Então ele considera, na hora que ele faz o circuitinho elétrico dele, aquela analogia das resistências elétricas com as resistências térmicas, ele vai construir o circuitinho dele pensando o quê? Que isso aqui está trocando calor por radiação,
lá para cima, né? Tem calor sendo trocado por radiação, tendo calor sendo trocado por convecção. Eu tenho aqui em cima, nessa parte de cima, eu tenho tanto as resistências térmicas de radiação e de convecção, cada um com seu papel. Aí vai passar por uma temperatura aqui na superfície do vidro, tá vendo? No topo do vidro, aí tem a resistência do vidro, chega a temperatura que está aqui entre o vidro e o adesivo. Eu vou ter essa temperatura entre os dois, vou ter a resistência desse adesivo, e aí chega na camada de silício, e nessa camada de silício aí eu vou ter essa informação, né? Eu estou entrando com a quantidade de energia que chega até ela, tá vendo? Essa G da irradiação solar multiplicado por 0,83, que é a parcela que chega até ela, multiplicado pela área, que aí é o L, que é o comprimento dessa camada de silício, e a espessura dessa camada de silício também. Ou seja, aí eu consigo calcular o tanto que é produzido, porque eu também tenho uma fórmula para a eficiência de conversão dessa camada de silício, de eficiência de conversão da energia que chega até ele, da energia que ele consegue produzir. Isso aqui também é dado por uma outra fórmula, ela está por aqui, ó. Olha aqui a fórmula, ela é dada em função da temperatura do silício, tá? Aí você tem que calcular essa temperatura do silício também, etc. Então, assim, então tudo isso aí tem que ser calculado. Baseado nessa formulação deles, nesse caso a gente já tinha tudo mais fácil, né? A convecção já está calculada, já te dá as propriedades da temperatura da vizinhança e as propriedades o coeficiente de transferência de calor por convecção. Mas agora a gente tem que calcular ele, vai ser uma parte do nosso cálculo. A gente vai resolver essa parte agora. E piorou um pouquinho, porque nesse exercício aqui, ó, essa parte está isolada aqui no final, ou seja, não tem nada aqui embaixo da solda. Você não vai precisar considerar nada que está acontecendo embaixo da solda, mas agora a gente vai considerar que aqui em cima eu tenho um coeficiente de transferência de calor, e aqui embaixo eu também tenho transferência de calor aqui embaixo, ou seja, eu tenho dois pontos aí onde vai ocorrer essa transferência de calor por convecção e também por radiação, tá? Aqui embaixo também vai ter radiação, ou seja, não é só porque não está virado para fora, está virado para baixo, não interessa. Ele tem uma certa temperatura nessa superfície aqui debaixo da solda, ele também vai irradiar calor ali para baixo. E aqui está coberto, nessa parte de baixo, está com aquela tinta de emissividade 0,95. Ou seja, ele só complicou o problema para a gente. A gente está querendo novamente descobrir qual que é a potência produzida. Isso aí vai estar no exercício, daí ele vai tentar mostrar para a gente como que a gente faz isso daí. Bom, vamos lá, então, voltando para o exercício, aqui, ó, já falou dessas qualidades, aí tem mais esse complicador ainda, fala desse concentrador, concentração de energia. O que é? Eu estou pegando uma energia que chega numa região, essa energia é dada, né, pela energia que chega ali nessa região, ali, é dada pela energia solar, é sempre em watts por metro quadrado. A gente viu lá no caso da irradiação que é dada, uma radiação de 700 watts por metro quadrado. Ela vai ser concentrada numa região menor, ou seja, a quantidade de energia que chega ali, eu tenho que pensar que ela vai ser concentrada, ou seja, eu vou ter um fator aí que vai me elevar essa quantidade de energia, porque eu estou pegando essa energia que chegava nessa lente, que tem aí, essa lente tem quanto mesmo? Essa lente tem 100 milímetros por 100 milímetros, é a célula fotovoltaica, e ela utiliza uma lente concentradora. Eu acho que ele fala aqui, ó, a lente concentradora, ele fala embaixo, ela tem 400 milímetros, né, de lado, e ela é uma lente quadrada, ou seja, ela vai concentrar de algo que está chegando em 400 milímetros para algo que vai ter 100 por 100, ou seja, vai concentrar aquela energia. Eu tenho que ter um fator aí que é justamente dado por essa razão de lados dos meus dois quadrados aí, que eu vou ter o lado do quadrado da lente, o quadrado da célula fotovoltaica, a razão entre eles vai me dar a quantidade de energia que está sendo irradiada ali, beleza? Então, no primeiro ponto é para a gente fazer isso, determinar a potência elétrica produzida pela célula fotovoltaica. É o mesmo problema que a gente tinha no exercício 3.3, no exemplo 3.3. E agora, pensando que tem essa lente concentradora, ela concentra a radiação ascendente para uma área menor, suponha que a temperatura da lente concentradora seja de 25 graus Celsius e que ela não interfira no desenvolvimento da camada limite sobre a superfície superior da célula. As camadas limite na superfície superior e inferior são levadas a condições de turbulência na aresta frontal do material fotovoltaico. Ou seja, está meio fácil a gente calcular isso aí, ó. Primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos ter que calcular o coeficiente convectivo? Vamos, então a gente vai ter que precisar do nosso Nusselt, né? A gente está querendo saber a troca de calor que rola sobre toda essa superfície, então a gente vai sempre usar o Nusselt médio nesse caso. A gente não quer saber o troca de calor pontual, a gente quer saber a troca de calor da célula fotovoltaica toda, né? Tem que, de alguma forma, a gente vai ter que calcular essa troca de calor aí para entender, porque justamente se no exemplo 3.3 estava aqui, ó,
eu tenho essa troca de calor por convecção, ela aparece como uma resistência térmica que a gente está vendo aqui, ó, essa aqui que eu estou passando o mouse nela. Agora a gente vai ter que calcular ela, a gente vai ter que calcular esse fator, a gente não tem o H mais, vamos ter que calcular o H e aí resolver colocar nesse circuito, um circuito que é ainda mais complicado do que esse. Eu já pré-desenhei esse circuito para vocês, tá? Para vocês verem, para a gente não perder tempo aqui também nesse detalhe, né? Mas aqui então a gente vai ter que calcular um Nusselt médio. Se ele precisar de um Nusselt médio, ele está falando o quê? Que o escoamento é turbulento desde o início. Se ele é turbulento desde o início, esse aqui é o meu Nusselt médio. Eu achei o meu Nusselt médio vai ser esse aí, o Nusselt médio do escoamento turbulento. Já tenho a fórmula para calcular ele. Então com essa fórmula eu vou tirar o meu H barra. E o resto do meu circuito, eu tenho que pensar que esse circuito aqui agora, só que agora eu tenho o seguinte, né? Eu tenho uma transferência de calor aqui embaixo. Ó. Vou ter que jogar isso aqui para a gente também. Eu tenho uma transferência de calor que está ocorrendo aqui embaixo, que ela também vai estar com aquelas velocidades que estão faladas aqui no exercício, a velocidade de 5 metros por segundo, de campo livre, a temperatura de 25 graus Celsius. No meio aqui eu tenho tudo, olha só, eu vou ter na parte de cima, eu tenho tanto essa transferência de calor por radiação que sai para fora, ali, ou essa resistência de calor por radiação que eu vou ter, né, calcular justamente que está no lado externo, né, entre a minha superfície aqui externa do meu vidro e a parte da vizinhança. A transferência de calor por convecção é a mesma coisa do circuitinho que estava antes. Eu sei que aqui ó, eu estou entrando, eu entro aqui nessa região ó, com uma quantidade de energia que vai chegar, que vai ser colocada nesse T1, ou seja, eu estou transferindo energia para esse ponto T1 o tempo inteiro, porque esse ponto T1 é justamente aquela absorção de 10% que é para a minha superfície de vidro. Esse é o meu circuitinho, tem que ter isso daí. Depois eu venho o vidro, eu tenho uma temperatura entre os dois, chamando de T2, aí eu tenho um adesivo. Depois do adesivo, o que acontece? Eu tenho isso aqui, ó, eu vou estar chegando com 0,83 G, que é por percentual que chega de energia irradiada do Sol até esse ponto aí, T3, que é onde eu vou ter justamente essa temperatura do silício, que é o silício aqui no meio, tá vendo? O silicon layer está aí no meio. E nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Agora, é diferente do exemplo 3.3. O exemplo 3.3, o que eu tinha aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. No exemplo 3.3 eu tinha a chegada dessa energia aqui e a saída dela, mas agora não, agora eu tenho um balanço de energia que sai para os dois lados, porque essa energia é convectada, né? Eu tenho esse calor que chega nesse ponto, ela também é convectada pelas minhas trocas de calor por convecção e por radiação em cima e embaixo, ou seja, eu tenho um fluxo de energia de calor que sai aqui para cima, um fluxo de calor que sai aqui para baixo, uma taxa de transferência de energia que sai aqui para baixo também. E eu vou ter essa potência que é produzida, que é 0,83 vezes esse G aí que eu tenho, e aqui eu tenho também a nossa eficiência, né, que é justamente a eficiência de calor, que é a eficiência que é produzida, ou seja, eu não vou ter esse total aqui, não vai virar energia não, algum pedaço vai virar energia, energia produzida pela célula fotovoltaica, e o resto vai ser dissipado aqui em KT e QB, que eu chamei top e bottom, né, top para cima e bottom para baixo. Ou seja, a energia que vai para cima, a energia que vai para baixo, que não vira conversão, que ela tem que ir para algum lugar mesmo. Não foi convertida em potência elétrica e ela vai para algum lugar. Aí depois eu tenho isso aqui, o que? Eu tenho a solda, eu tenho o substrato, eu tenho a temperatura entre eles, que é o T4, a temperatura T5, que vai ser a temperatura no fundo aqui do substrato. E aí aqui embaixo eu também tenho troca de calor, né? Eu vou ter novamente um coeficiente de transferência de calor por convecção, um coeficiente de transferência de calor por radiação, beleza? Então tenho esses dois aí que vão ocorrer o tempo inteiro. Eu preciso saber o seguinte, né? Vou ter que saber aqui agora, ó, como é que é. Posso até tirar isso aqui, não vou precisar desses amarelinhos não. Olha, taxa de transferência de calor, ou resistência térmica na verdade, né? Eu consigo encontrar a partir dessas fórmulas aqui. Isso aqui é dado lá no começo do livro, né, do livro do Encropera. Ele fala, olha, existe esse conceito de analogia das resistências térmicas, resistências elétricas, então a gente já sabe como calcular. Para eu montar nesse meu circuito aí, ó, cada uma dessas resistências que eu falei tem que ser substituída por isso daí. Algumas delas eu consigo calcular, e algumas vão ser mais difíceis, né? Vocês estão vendo essa daqui, ó? Por exemplo, essa daqui eu até escrevi errado, tá vendo? Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Essa aqui é da convecção, não, isso aqui é da radiação, ó. Radiação, beleza? Opa, tem que dar ok aqui. Aqui eu tenho a resistência térmica da condução, tenho a resistência térmica da convecção, tenho a resistência térmica da radiação, e quando é o caso da radiação é um pouquinho pior, porque a da radiação, para eu definir esse coeficiente convectivo H da radiação, né, que não é... Opa, acho que eu desenhei errado aqui. Para eu definir esse coeficiente convectivo H da radiação,
Aí, só tirar esse amarelo. Eu preciso das temperaturas. Eu preciso da temperatura de vizinhança, eu preciso da temperatura da superfície que eu estiver analisando. Então ele é um pouquinho mais complicado. Para a condução e para a convecção eu não preciso. Eu só preciso definir o H. O H da convecção eu só preciso saber as condições de número de Reynolds, né, número de Prandtl, do meu fluido e acabou. Não preciso mais me preocupar com nada. Já o H da radiação eu preciso, tá vendo? Ele depende das minhas temperaturas que eu estiver analisando. E eu vou ter radiação onde? Eu vou ter radiação justamente aqui, ó, nesse ponto onde eu vou ter o meu T1 aqui em cima, onde está em contato com o vidro, e onde estou em contato com o substrato, que eu vou ter o meu T5, que está aqui embaixo, tá vendo? Então esses pontos eu vou ter que me preocupar com radiação. Vamos colocar essas resistências então, de uma maneira clara, né? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir mais uma página aqui pra gente, ó. Eu vou ter que resolver algumas resistências. Eu vou pegar até elas aqui, ó. Já vou roubar elas aqui. Eu vou ter que ter o RT da radiação, o RT da convecção, o RT do vidro, o RT do adesivo. RT é sempre de resistência térmica, tá? Então vou botar aqui assim, dessa forma, ó. O que são as minhas resistências? Eu vou ter primeiramente uma resistência térmica relacionada ao vidro. Isso aqui é fácil, é só eu pegar qual que é a espessura do vidro e eu tenho que multiplicar por quê? Qual que é a fórmula dela mesmo aqui, ó? A fórmula dela é o RT igual a L, que é a espessura do vidro, dividido pelo K. Ah, aliás, isso aqui é um detalhe, tá? Eu muitas vezes estou usando K ou kappa. Eu acho que eu vi kappa em alguma aula que eu fiz na pós-graduação e fiquei com isso na cabeça, para não usar o K, que às vezes quer dizer outras coisas, né? Como direção, por exemplo, né? Quando a gente está usando coordenadas cartesianas, uso I, J, K, por exemplo, alguns professores preferem usar kappa para diferenciar, mas o livro usa muito K. Então aqui pode ser K mesmo, tá? Não tem problema, pode usar K ou kappa, tanto faz. Eu acho até melhor seguir o livro do Encropera, que usa o K como condutividade térmica, né? O K como o coeficiente da condutividade térmica daquela substância naquela temperatura, beleza? Então vamos usar ela aí. Eu tenho aqui, ó, no começo, então, essa minha fórmula, minha resistência térmica do vidro. Vou reescrever aqui do começo, ó. Vou recomeçar aqui agora. A resistência térmica do vidro, ela é o que? A espessura que eu tenho do vidro, a espessura do vidro dividido, vou botar só KV, tá? K do vidro vezes a área. E a área é simplesmente a área que eu tenho ali da minha célula fotovoltaica, né? Que é, no caso, o meu L ao quadrado, tá? O L ao quadrado. Isso aqui é a resistência térmica do vidro. Vamos botar agora a minha resistência térmica. O que eu tenho? Resistência térmica depois do vidro. Vem o que mesmo, cara? Vem o... Depois do vidro vem o adesivo. Eu vou botar a mesma coisa aqui para o adesivo. Tem a resistência térmica do adesivo. Adesivo. E eu posso colocar dessa forma aqui, ó, o comprimento do adesivo, a gente tem isso também, dividido pelo K do adesivo vezes o L ao quadrado. Eu tenho mais uma resistência, mais duas, né, na verdade. Eu vou ter a resistência térmica da solda, ó, resistência térmica da solda. Eu vou botar ela dessa forma aqui, ó. Vai ser o L da solda dividido pelo K da solda, que eu também tenho dado lá no exemplo 3.4, vezes o L ao quadrado. E eu tenho a resistência térmica, todas essas aqui são resistências térmicas de condução. A resistência térmica que vai ser do substrato, eu vou botar o substrato, que é igual ao L do substrato dividido pelo K do substrato vezes o L ao quadrado. Ou seja, aí eu tiro todas as resistências térmicas que eu tenho, que são relacionadas à condução. Vamos agora para aquelas que são de radiação. Eu tenho duas resistências térmicas de radiação, mas eu preciso calcular, na verdade, o H, né? Mas a minha resistência térmica de radiação é essa aqui, ó. Tem uma, vou botar resistência térmica de radiação. Eu vou botar um top aqui, ó. Top, porque é a parte de cima, né? Essa parte de cima ela vai ser igual ao seguinte, tá? Eu vou ter como é que está essa resistência térmica aqui mesmo? Ela está 1 sobre o H. E esse H, na verdade, ele tem uma definição mais chata, né? Eu vou botar o H aqui, então. 1 sobre o H da radiação. 1 sobre o H da radiação, que é dado para essa parte do top, multiplicado por L ao quadrado. E esse H da radiação na parte de cima, H da radiação na parte de cima, ele é igual ao quê? É igual ao epsilon. Esse epsilon é o quê? É a emissividade que eu tenho daquela placa. Essa emissividade do vidro, eu acho que ela está dada lá no problema 3.3 também, no exemplo 3.3. Então você tem esse epsilon, esse sigma aqui, ó, é a constante de Stefan Boltzmann, tá? Sigma, constante de Stefan Boltzmann, que nada mais é
sigma é igual a 5,67 vezes 10 a 8, constante de Stefan Boltzmann. E aí a gente sai da constante de Stefan Boltzmann, isso aqui tem unidade também, né? Eu até me esqueço, a unidade dele é watts por metro quadrado Kelvin, é uma constante aí que a gente tem. E isso aqui multiplicado pela... agora vem as temperaturas, né? Começa a dificultar um pouquinho, vai ter isso aqui, ó, temperatura em 1 menos a temperatura da vizinhança, ou a temperatura infinito, no caso que a gente igualou as duas, né? As duas são iguais a 25, que eu vou botar com T da vizinhança, tá? T da vizinhança e é ao quadrado, né? E aí multiplica depois essa mesma coisa ao quadrado, T1 ao quadrado menos T, é mais na verdade, os dois aqui são mais, ó. Esse H na verdade todos os dois são mais, né? Não tem menos não, menos T da vizinhança ao quadrado, beleza? Tendo isso aqui eu consigo calcular qual que é o meu H, o meu coeficiente convectivo de radiação no topo. E a mesma coisa vai valer para a parte de baixo, ou seja, eu vou ter que ter o R, a resistência térmica da radiação na parte de baixo, vou botar boron, aqui ó, bot, é igual a 1 sobre H da radiação na parte boron, aqui ó, bot, vezes o L ao quadrado. Então vou botar só um ponto aqui, L ao quadrado. E esse H da parte de baixo, H da radiação na parte de baixo, bot de boron, é igual a mesma coisa ali de cima, epsilon vezes o sigma, só que vai mudar as minhas temperaturas. Temperatura 5 menos a temperatura da vizinhança, que nesse caso vai ser a mesma coisa, multiplicado pela temperatura de 5 ao quadrado menos a temperatura da vizinhança ao quadrado. Isso aqui só a parte de radiação agora, ou seja, eu tenho uma parte aqui em cima que é só condução, ó, isso aqui é só condução, e essa parte aqui de baixo é só radiação. Só radiação. E agora vem a nossa convecção. A nossa convecção é o seguinte: a nossa resistência térmica da convecção, ela precisa de duas coisas, né? A gente sabe que o nosso Nusselt, agora qual que é o nosso Nusselt médio aqui? O Nusselt médio ao longo dessa placa ele vai ser igual a 0,037 vezes o número de Reynolds em toda a placa elevado a 4 sobre 5, porque é turbulento, vezes o Prandtl elevado a 1/3. Beleza? Essa aí é a nossa formulação. Nós precisamos então calcular o número de Reynolds. O Reynolds ao longo da placa toda é igual à velocidade de campo livre vezes o L dividido pela viscosidade cinemática. Essa viscosidade cinemática a gente vai buscar com uma temperatura... O que a gente tem que fazer nesse caso? Isso aí é foda, mas isso é complicado. A gente não tem uma temperatura. A gente não tem uma temperatura para saber isso daí, né? A gente não nos é falado a temperatura do vidro. O que você pode fazer? Você pode ir lá no exercício, o exercício 3.3, e ver qual foi a temperatura que foi calculada para aquelas condições. E estimar uma temperatura de filme, né? Você vai estimar uma temperatura de filme baseado nisso. Você fala, minha temperatura de filme, ela é igual a, sei lá, tem que ser igual a TS mais T infinito, ou T da vizinhança, que nesse caso é a mesma coisa, dividido por 2. Eu vou ter que estimar isso aí de alguma forma. Pela minha resposta, como eu resolvi, eu vou só mostrar o resultado aqui final, ó, T1 é igual a 117 graus Celsius, T5 é igual a 125. Você pode fazer uma estimativa aí, ó, vou falar para vocês que eu poderia fingir aqui que o TS, sei lá, fazer uma estimativa que o TS é aproximadamente igual a 100 graus Celsius, tá? Mas isso é porque eu sei o resultado. O certo seria que você chutasse um resultado. Você vai chutar, você vai falar, acho que vai dar 70 graus Celsius. Aí você chuta que é 70, resolve. Se você perceber que os resultados não deram aqueles que você esperava, deu um pouco maior, um pouco menor, e você estima com outra característica, tá? Mas esse número de Reynolds aí, ó, se você considerar uma viscosidade igual eu considerei aqui, ele vai te dar algo... eu considerei a viscosidade aí numa faixa razoavelmente boa para ele, tá? Deixa eu até ver aqui como é que foi essa viscosidade, cara. Essa viscosidade... eu acho que eu fiz isso aqui, ó. Eu falei que essa temperatura, sei lá, eu falei que a temperatura de superfície... eu falei que a temperatura do infinito... Na verdade, eu chutei isso aqui, ó. Eu chutei que a temperatura 1 seria aproximadamente igual à temperatura 5, seria aproximadamente igual a 70 graus Celsius. Por que eu escolhi isso aí? Chegou nessa faixa, a viscosidade tem uma ampla região onde ela varia pouco. Então assim, a gente pode usar ela aí e tá de boa de pegar essa viscosidade mesmo. Ó, deixa eu até mostrar que minha cabeça não estava permitindo. Olha só, meu T1 é aproximadamente igual a T5, seria aproximadamente igual a 70 graus Celsius. Pô, eu peguei isso aí, joguei, e a minha viscosidade dada para esse valor resultou um número de Reynolds, tá? O número de Reynolds aqui até ele vai dar bem baixinho, ó. Reynolds L é igual a... Só conferir o valor que deu aqui. É igual a 24
0,73 vezes 10 a 3, vezes 10 a 3. Isso aqui é importante, tá? A gente vai usar esse valor aí direto e cai no número de Nusselt. O número de Nusselt aqui então, ó, Nusselt médio ao longo de L, ele vai nos dar o valor de 107,5, é igual a 107,5. E aí a gente tira daqui, né? Daqui a gente vai tirar com a nossa H barra, é igual ao Nusselt médio ao longo de L, multiplicado por K, multiplicado pelo K da condutividade térmica, que também a gente vai olhar lá, 70 graus Celsius, tá? Dividido pelo L que a gente tem, que é o comprimento da nossa placa. Então esse valor aqui ele vai nos dar um H barra de aproximadamente 31,69 watts por metro quadrado Kelvin. É isso daí. Ou seja, a nossa resistência térmica, quando a gente fala de resistência térmica para a convecção, ela é igual a 1 sobre H barra A, que é igual, nesse caso vai dar 33.155 Kelvin por watts. Isso aqui é importante também. Então a gente precisa de todos esses valores. Isso aqui é uma constante, então, né? Não vai variar. Esse valor aqui não vai variar de maneira alguma ao longo da minha conta. Ele é um valor fixo, tá? Então vocês vão ver que algumas coisas aí eu não sei, né? Aí fica difícil eu estimar. Por exemplo, nesse caso aqui das temperaturas de radiação, olha, eu tenho duas temperaturas aqui que são difíceis, né? Eu não consigo estimar isso aqui porque eu não sei qual que é o valor de T5. Eu não consigo estimar isso aqui porque eu também não sei qual que é o valor de T1. O T3 também não faço ideia de qual seja. Mas esses valores aqui de cima, que são os valores da condução, todos eles são fáceis. Eu tenho todos os dados aí que eu preciso para calcular esses valores aqui. Então esses valores são certos, eles não mudam aí para mim. Vão ser sempre a mesma coisa. O valor aqui a mesma coisa acontece para a convecção. Minha coeficiente de transferência por convecção, é óbvio que a quantidade de calor trocada vai ser diferente, tanto para a parte de cima quanto para a de baixo. Mas as condições de escoamento me resultam na mesma resistência térmica, tanto para cima quanto para baixo. Não vai ser alterado nesse caso. Então, nesse ponto, eu vou calcular isso daí igualzinho. O que poderia ter dado diferente? Eu poderia ter considerado que a minha temperatura na parte de cima é maior do que a temperatura na parte de baixo. E aí, essa consideração aqui, ó, das temperaturas iguais seria diferente, e ela sendo diferente eu resultaria em propriedades como a minha viscosidade, o meu K e até o meu número de Prandtl, né, seriam diferentes, e eu teria diferentes números de Nusselt de cima e embaixo, para facilitar dessa vez, mesmo número de Nusselt para cima e para baixo. Só a não ser que você tenha uma condição que já te indique, ou que te dê uma ideia de que a temperatura vai ser muito diferente, mas nesse caso a gente não tinha isso não. Então nesse caso aí fica essa solução. Agora a gente tem que tentar modelar esse problema, o que está acontecendo. A primeira parte que a gente vai olhar para ele é essa daqui, ó. Essa parte aqui, a gente já tem as resistências. As resistências agora vamos fazer análise de circuitos, né? Análise nodais de circuito. Vamos olhar para essa parte aqui, ó. Vou marcar ela toda em amarelo aqui para a gente também, ó. Para esse nó aqui, ó, o que está acontecendo com ele? Eu tenho uma entrada de radiação, eu tenho uma saída de potência, isso aqui que está no final ali, esse 0,83 vezes o eta vezes G é a potência que vai ser produzida aí no final, e eu tenho as correntes térmicas, né, de energia térmica passando tanto para cima quanto para baixo. Então eu vou escrever isso aqui embaixo, eu vou fazer um balanço agora, vou pegar essas equações aqui, vou fazer um balanço seguinte, vai ser primeiro balanço de energia, um balanço, como é que a gente fala isso, né? Eu vou fazer um balanço no nó do silício, ó, balanço, ó, fazendo um balanço de energia no nó do silício. Se eu faço isso daqui, como é que fica a minha formulação? Eu vou ter, chegando nesse nó de silício, eu tenho o seguinte, eu tenho 0,83 vezes G, tá? E aí eu vou ter que pensar o seguinte, né? Essa energia que está chegando no nó, ela é uma energia concentrada, tá? Na verdade, tem que pensar o seguinte, essa energia que está chegando aqui em cima, ó, chega aqui em cima, que entra aqui, né, na parte que está entrando nesse sistema todo, ela é uma energia que ela é concentrada, ela não é necessariamente G, ela é um G com um fator que vai aumentar essa proporção. Então, a gente tem que definir, na verdade, né, essa concentração, o efeito dessa radiação concentrada, esse GC. GC é igual a G, que seria a nossa irradiação que a gente tem naquela placa, vezes a razão de áreas que nós temos. E qual que é a razão de áreas que nós temos aí? Nós temos uma lente, quer ver uma lente aqui, um comprimento de lente, né, vou botar assim, ó, lens.
lens ao quadrado, dividido pelo comprimento da nossa célula fotovoltaica também ao quadrado, ou seja, a razão de áreas que nós temos. Isso aqui é que vai nos dar energia, porque esse G é o watts por metro quadrado, né? Ou seja, se eu quiser saber a energia que eu tenho, a minha energia que chega aqui, qual que é a ideia? Vamos reescrever isso aqui de uma forma. A energia que chega nesse ponto tem que ser a mesma energia que vai chegar aqui, ó. Ou seja, a energia que chegou na célula voltaica ser a mesma energia que está aqui nas lentes concentradoras. E qual que é a energia das lentes concentradoras? A energia das lentes concentradoras é G vezes o L da lente, lens ao quadrado, que tem que ser igual a essa energia concentrada vezes o L ao quadrado, certo? E eu quero saber qual que é o valor, do meu G, né? Esse fator G aqui agora. Na verdade é isso aqui, né? G vai dar G é igual ao G. Peraí, vai ter que ser o G concentrado, na verdade. Opa, deixa eu voltar aqui. Ah, rapaz, paguei. Olha só, vai ser o GC vezes o L ao quadrado, e tem que ser igual ao G vezes o L lens ao quadrado. Ou seja, o meu GC, que é o que vai realmente entrar aqui não é G, né? GC, e aqui também é GC. Ali não entra mais a radiação já foi concentrada agora, ou seja, virou um GC aqui também. O GC ele é igual ao L da lente ao quadrado sobre o L ao quadrado vezes o G, que é a radiação que chega lá, que está falado no problema exemplo 3.3, que é 700 watts por metro quadrado. Beleza? Então esse é o fator que a gente vai ter que utilizar. Quando eu coloco aqui nessa fórmula, qual que é a energia que está chegando nesse ponto? Ela é o GC, ela é o G vezes, na verdade, é o G, né, que a gente tem, né, multiplicado pelo L lens da lente, o L da lente ao quadrado, dividido pelo L ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser o que entra naquele nó do silício. Tá? Até podia trazer esse nó do silício aqui pra gente, só pra gente ver, né? Trazer ele só pra gente enxergar o que está aqui. Eu gosto de fazer isso porque fica mais fácil quando a gente faz essa parte aqui, ó. Eu vou cortar isso aqui. Ó. Cortar isso aqui, vamos ver se vai pra lá. Eu vou botar aqui pra gente. Deu mais ou menos certo, né? Deu quase certinho, ó. Tá vendo? Nesse ponto eu tenho isso aqui acontecendo. Só tirar essas marcas verdes aqui. Isso aqui também pode ir embora. Mas é bem isso aqui que está acontecendo. Tem um GC lá, tá vendo? E eu tenho aqui agora, nesse ponto, então eu tenho uma entrada, é só esse GC, vezes 0,83. Mas eu tenho saindo dele, então isso aqui para equilibrar, eu tenho saindo dele, ó, o QT, que vai para cima, que é o calor trocado, a taxa de calor transferida para cima, o calor para menos, mais a taxa de calor transferida para baixo, tá vendo? Os dois QT mais QB, mais esse aqui que vai para fora também, ó, que é 0,83. Esse GC a gente sabe que é G vezes o L lens ao quadrado sobre L ao quadrado, multiplicado por eta. Beleza, então essa aqui é a nossa formulação. Eu posso reorganizar isso aqui para virar o seguinte, ó, 0,83 vezes G vezes L lens ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes eta, 1 menos eta, na verdade, né? Isso aqui, porque isso aqui dá para reorganizar da seguinte maneira: 1 menos eta é igual a o calor que é trocado para cima mais o calor que é trocado para baixo. Beleza? Isso aqui é uma formulação que simplifica um pouco para a gente poder entender que isso aqui é um dos modelos que a gente vai ter. Ó, esse aqui, ó, a gente já tem essa parte. Qual que é o problema? O nosso eta ele tem uma dependência com a temperatura. O nosso eta aqui, ó, deixa eu mostrar. Tem essa fórmula que não foi nem falada. Na verdade, ela aparece no exemplo 3.3, a gente mostrou ela aqui rapidinho. O eta ele é igual a temperatura. Deixa eu ver como é que está aqui no livro, né? Só para não confundir. A temperatura, quer ver? Ele fala é o A menos B vezes a temperatura do silício, sendo que tem os fatores, né? A igual a 0,553, B igual a. Isso aqui, ó. A igual a. Deixa eu ver, vai ser 0, deixa eu ver, essa temperatura está em Kelvin. Tá, então vai ser A menos B vezes a temperatura 3. Então isso aqui sendo que A e B são constantes. E elas, se você quiser saber o valor delas, está lá no exemplo 3.3, beleza? É só ir lá buscar e achar isso aqui. Então, ou seja, você também tem essa dependência aqui de uma temperatura. Esse aí é um outro probleminha que a gente tem. Vamos resolver mais coisa aqui, ó. Você tem também agora o calor trocado para cima. Vamos ver esse calor que é trocado para cima ali. Esse Q top.
Ok, top. O que ele é exatamente, né? Vamos olhar isso aqui, ó. Olha, esse calor que é trocado aqui para cima. Se a gente faz uma análise nesse circuito, nessa parte aqui, ó, só até o T1, tá? Tô fazendo uma análise até aqui, ó. Ó, o calor que é trocado, tá. Vou pegar isso aqui e vou jogar aqui embaixo. O calor que é trocado até T1, aqui eu tenho então a resistência que eu não peguei, né? Ó, resistência do vidro. Aqui eu tenho T1. Você deve estar se perguntando, aqui faltou aquele calor que chega e que fica em T1. Mas esse não faz parte do meu calor que é trocado. Ele não influencia esse calor que é trocado aqui para cima. A corrente que é trocada, ela depende só de uma coisa, né? Essa corrente aqui, ó, nessa região, a corrente T, ela é dada pela diferença de potencial que você tem, né? Você tem a diferença de potencial T3 menos T1, ó, T3 menos T1, dividido pela resistência térmica da parte de radiação, quer dizer, dividido pela resistência térmica, não é da radiação, perdão, dividido por essa resistência térmica desses dois aqui, ó, a soma desses dois, que vai ser o RT do vidro mais o RT do adesivo, sendo que esses dois são calculáveis, a gente sabe os valores deles, então a gente consegue tirar isso daí também. E esse calor que sai para a parte de cima, ele também sai no circuito paralelo, tá? Ele também sai através de um circuito paralelo para isso daqui, ó. Ele também vai sair no final para essa parte aqui de cima. Olha, isso aqui, ó, vai ser, cadê? Essa parte aqui, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Esse calor também sai aqui nessa parte. Eu não estou interessado na temperatura T1, né? Então não tem tanto problema a temperatura T1 ali para mim. Mas eu estou interessado, perdão, eu estou até interessado na temperatura T1 sim. Deixa eu só ver aqui agora uma outra equação de balanço para isso aqui, ó. Essa parte. E aqui novamente o T1 também não entra essa energia que está entrando nele ali do vidro, não. Só entra essa parte aqui, ó. Tem o T1 e eu tenho essa troca de calor. Eu sei que essa troca de calor aqui, ela tem que ser a mesma troca de calor que chegou aqui, ó, o QT. Tá vendo? QT. Nesse ponto, o que vai acontecer aqui? Eu vou trocar. Deixa eu ver aqui, vai ter isso, né? E aí eu vou fazer o seguinte, qual que é essa temperatura que eu tenho agora? Agora é um circuito paralelo. Sendo um circuito paralelo, eu sei que o meu QT, opa, está em vermelho. A temperatura que flui ali por T, ela é igual a essa razão, essa soma, né, dessas resistências aí, essa soma dessas correntes que passam em paralelo, né? Vai ser, primeiramente eu tenho a temperatura 1 menos a temperatura da vizinhança, opa, essa diferença de potencial aqui, dividido pela resistência térmica que vai pela radiação, resistência térmica que sai pela radiação no topo, top, mais essa temperatura em 1, menos a temperatura do infinito, que também é uma temperatura que nesse caso era igual, né, a temperatura da vizinhança, dividido pela resistência térmica da convecção. Ou seja, essa resistência térmica da convecção é algo que eu já calculei, eu já tenho esse valor para ela também. E eu faço a mesma coisa para as partes de baixo. Eu vou ter novamente aqui uma parte de baixo agora, que bóron, isso aqui é igual à minha temperatura, vai ser o que? Nesse caso eu tenho que trazer essas partes do circuito aqui para a gente. Vou copiá-las aqui e a gente vai trabalhar com elas, ó. Eu tenho esse que é bóron aqui, vou pegar assim, ó. Aí eu levo aqui para baixo e a gente vai fazer essas duas equações para esse aqui da parte de baixo. Ó, tá aqui, vou tirar essa parte aqui que não me interessa, essa parte aqui também não me interessa, essa parte aqui não, essa parte aqui também não. Ó, quero saber se calor que é trocado, eu tenho uma temperatura em 3, temperatura em 5 e tem as temperaturas da vizinhança, tem essa aqui. Então vamos lá. A primeira equação que eu tenho, eu vou só pegar essa parte aqui, ó, essa parte até T5. Então como é que ela vai ficar? Fica T3 menos T5 dividido pela resistência térmica da solda mais o SD mais a resistência térmica do substrato, beleza? Tem essas duas aí. É a primeira formulação que eu tenho. A segunda formulação que eu tenho, e sendo que a resistência térmica da solda e do substrato são que a gente consegue calcular. E a segunda que a gente tem para QB também é igual à diferença que a gente tem entre a temperatura em 5 menos a temperatura da vizinhança dividido pela resistência térmica da radiação
aqui na parte do bóron, na parte de baixo, mais o T5 menos o T infinito, que é igual ao T da vizinhança, dividido pela resistência térmica de convecção. Ou seja, a gente montou um monte de equações aí, ó, e essas equações aqui tem uma equação, duas equações, três equações, quatro equações, e tenho 5 equações com essa daqui, 6 equações com essa de cá, 7 equações, na verdade isso aqui é tudo uma coisa só, né? Então 7 equações e 8 equações que vão todas depender meio que umas das outras. Vamos deixar isso claro de uma maneira. Na verdade algumas não dependem tanto das outras não. Se a gente escrever dessa forma aqui, ó, a gente pode dizer que o nosso H, vou botar dessa forma aqui, vou botar o H da radiação na parte de cima, top, ele é uma função apenas da temperatura 1, porque todo o resto é meio que definido para ele. Eu não preciso me preocupar com em saber a temperatura da vizinhança, a emissividade também é definida. Então assim, eu não tenho nada para me preocupar com esse valor aí. A mesma coisa vale para o H, esse coeficiente convectivo da radiação para a parte de baixo. Olha só, o meu H da radiação para a parte de baixo, bóron, ele também depende, só que ele depende de uma outra temperatura, T5. Ele só tem essa dependência em T5. Se você encontrar T5, você encontra esse H, você encontra a resistência térmica de radiação na parte de baixo, e a mesma coisa vale para a parte de cima. Se você encontrar T1, você resolve a resistência térmica na parte de radiação, beleza? Já aqui, ó, começa o seguinte, aqui começa a ter um probleminha. Primeiro essa equação aqui, ó. Essa equação, ela está dizendo para a gente o seguinte, que a gente tem deixa eu ver como é que eu vou botar isso aqui, ó. A gente tem uma equação em que a gente tem eta, a gente na verdade, como é que eu vou escrever isso aqui? Ó? Você tem eta aqui depende de, vou botar assim, ó, o eta, ele é uma função de T3, beleza? Se eu definir T3, eu defino eta, beleza? Então ela é outra função que é parecida com essa daqui de cima, tá? Parecida com essa função de cá. De certa forma aqui, ó, eu não tenho como, né? Eu tenho o meu QT e o meu QB, eles estão meio que flutuantes aqui nessa solução. Eu posso reescrever aqui e dizer que o meu eta, ele também tem uma dependência, né? Eta também ele depende, então, de QT ponto e de QB. Tá aqui, ó. Se eu conseguir resolver o eta, se eu conseguir resolver T1, T2 e T3, eu resolvo o eta, eu resolvo as minhas resistências térmicas de radiação, eu resolvo essa minha eficiência térmica aqui de conversão, é a eficiência de conversão da energia solar para energia elétrica, e eu poderia resolver o resto aqui também. Eu resolveria o meu QT, o meu QT aqui depende só de calor trocado na parte de cima, aqui ele depende só de T3 e T1, aqui ele está dependendo de T1 também, ó. A gente já sabe disso, então está intrinsecamente já falando, né, que ele tem essa dependência de T1. A parte aqui de baixo também tem a mesma coisa, mas acaba que ele tem uma dependência, isso aqui que complica, né? Ele depende de T1 e ele depende da resistência térmica da radiação na parte de cima. Isso aqui depende de T1 também, ou seja, tem uma dupla dependência de T1 aí. Se eu resolver T1, conseguiria teoricamente resolver isso tudo aqui. A mesma coisa vale para o calor trocado na parte de baixo. O calor trocado na parte de baixo, ele vai depender, ele na verdade depende de T3, depende de T5. De certa forma o T3 ele também está relacionado ao eta, né, porque o eta tem essa definição que ele depende de T3 também para ser definido. E aqui eu tenho também que o meu QB, ele é função, né? Eu escrevi até errado, que a fórmula certa matemática de escrever isso aqui é dessa forma. O QB é igual a QB ponto. Aí, ó. Isso aqui é igual também a função de T5 e também a função da resistência térmica da radiação na parte de baixo. Bóron, aqui, ó. Só que isso aqui também depende de T5, a gente sabe, né? Então tudo aí está meio que um dependendo do outro. E tem um probleminha nessa resistência térmica também, que não foi nem falado aqui, ó. Essa resistência térmica, ela depende de T5, mas ela depende de T5 ao quadrado também, ou seja, uma função não linear. É um pouquinho complicado resolver isso daí. A gente tem um conjunto de equações, na verdade, tá? A gente tem um conjunto de 8 equações. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 equações que elas, se resolvidas ao mesmo tempo, elas resultam
no nosso conjunto de soluções que a gente precisa para resolver o nosso problema, que é esse daqui, ó. A gente conseguiria calcular isso aqui, calcular todas as nossas variáveis. Você teria a sua temperatura do silício, que é igual à sua temperatura em 3, só que teria um conjunto de temperaturas, né? Você teria temperatura 1, temperatura 2, temperatura 2 até que não faz parte da solução, temperatura 3, temperatura 5. Você também calcularia a partir disso daí a sua resistência térmica de radiação, tanto no topo quanto no bóron, tanto em cima quanto embaixo. Você teria duas incógnitas aí sendo resolvidas. Você conseguiria calcular qual que é a sua quantidade de calor trocada aqui, ó, na parte de cima, quantidade de calor trocada na parte de baixo, e você conseguiria calcular finalmente, né, aquilo que a gente ainda não respondeu, né? A gente teria também como calcular a potência, o eta, aqui é o eta, a gente teria que depende também da temperatura 3, e aí a partir disso tudo aqui se calcularia a potência, porque a potência elétrica nada mais é do que 0,83 vezes o G, que é dado vezes essa razão entre L da lente amplificadora, lente concentradora ao quadrado dividido por L ao quadrado, multiplicado pela área, né, multiplicado agora sim, né, essa razão aqui é só para a razão de ampliação, mas agora eu preciso da área real, né, que seria o meu L ao quadrado novamente, L ao quadrado, isso aqui seria multiplicado pelo eta, ou seja, se eu conseguir resolver essas incógnitas todas que estão mostradas aí, eu conseguiria resolver a minha potência. Só que para resolver isso, esse sistema que você olha para essas equações, é um sistema implícito, ele precisa de que você dê uma solução para ele que ele vá convergir. Assim, você vai iterando isso, né? O método para se resolver isso aí é o método de Gauss-Seidel, né? Quem quiser depois pesquisar sobre, né? Você vai resolver isso aí com o método de Gauss-Seidel, que é um método iterativo. O que é esse método? Você vai, método iterativo de Gauss-Seidel. Esse método você vai dar um chute inicial e o que acontece? Você tem um monte de possíveis soluções, né? Mas ele vai chutando e corrigindo essas soluções, e à medida que, se você der um chute bom, lógico que você tem um espaço, você imagina que você tem um espaço tridimensional, assim, multidimensional de soluções, e você tem um mínimo lá que vai ser onde o erro é minimizado. Se você der um chute próximo a esse erro, é possível que tenha muitas possíveis soluções, tá? Mas se você der um chute próximo a esse erro, a sua solução pelo método de Gauss-Seidel ela vai convergir para essa solução que tem o mínimo erro possível, você vai encontrar a sua resposta. E é realmente o que eu fiz, tá? Quando eu fiz essa solução a primeira vez, foi numericamente, eu coloquei todas essas equações lá. Coloquei todas elas, estava dando erro, estava dando alguns errinhos assim, algumas coisas não estavam convergindo muito bem. Aí eu pedi pro Copilot dar uma ajeitada na minha solução. Ele identificou que algumas coisas eram redundantes, eu poderia corrigir. E eu acabei montando um código em MATLAB para resolver esse problema. Esse código é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nossa, tem 47 minutos, meu Deus. Esse código é esse aqui, ó. Esse aqui é o código para resolver essa questão. Você está vendo que eu dou um chute inicial de temperaturas, ó, temperaturas e trocas de calor que eu tenho, tanto para cima quanto para baixo. Chutei a mesma troca de calor, a mesma temperatura na parte de cima quanto na de baixo, uma temperatura maior um pouquinho ali no silício, tá vendo? Só valores que poderiam ser. Se você olha os dados do problema e olha a solução que a gente teve no exemplo 3.3, você fala, o valor poderia ser, assim, uns 100 graus Celsius de T3, 130 graus Celsius na temperatura do silício, 100 graus Celsius no T1, 100 graus Celsius no T5, enfim, os valores não estão tão ruins assim, não há, as energias também não estão tão mal calculadas. Você pode usar isso como estimativa, o exemplo 3.3, para calcular isso daí. E aí eu coloco isso dentro de um solver, né? Um solver numérico MATLAB que vai resolver isso aí, minimizar a solução dentro dessas chutes iniciais, vai arredondando, vai iterando essa solução até chegar na solução final. No final ele plota essa solução para mim, calcula qual que é o meu eta, baseado nos parâmetros que eu tenho, né, de cálculo lá que são dados no exemplo 3.3, e também a potência, tá vendo a potência sendo calculada aqui, ó, com o nosso G, essa razão de L sobre L lens, L da lente concentradora sobre o L da célula fotovoltaica, a área, aqui multiplicado novamente, e o eta, né, no final aí, que é esse eta que a gente acabou de calcular. Com essa conta aí, quando eu resolvo, deixa eu ver aqui o que vai dar. Vai dar, isso aqui tá certo. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Cadê? Como é que eu edito isso aqui? Run, aí, ó. Run.
Ah, já tinha corrido, eu já tinha resolvido, olha só. Ele dá uma iteração e começa a resolver, tá vendo? Ele vai resolvendo e vai resolvendo através de várias iterações. Ele vai minimizando o erro. Olha o erro como é que era no começo. O erro era enorme, né? Você tinha um erro aí, ele calcula, para esse vetor, ele vai calcular a norma do erro, né? A norma dos erros que eu estou tendo. Olha, o erro está dando 10 a 8, ou seja, um erro gigantesco. E ele vai minimizando, minimizando, minimizando. Quando chega nesse erro, que é o fator de erro? Agora chegou nesse ponto, estava 10 a menos 7 de erro, já estava bem próximo. Olha como é que ele vai aproximando, diminuindo o erro e chegando cada vez mais próximo. Opa, caramba, foi mal aqui. E chegando cada vez mais próximo de uma solução final. Quando ele chega nessa solução final, ele vai falar, olha, cheguei, convergiu para uma solução possível. Como o meu chute inicial era adequado para o problema, ele convergiu para a solução que é esperada mesmo. E a solução que é essa aqui, ó, completou, porque não tem mais o vetor de função, os valores é praticamente zero, já convergiu. E ele te dá essa solução final, o T3, que é a temperatura do silício, 125 graus Celsius e 85, o T1, 100 graus Celsius, ou seja, não está nem tão longe do meu chute inicial, né? Eu chutei 380 Kelvin, é um pouco mais ou menos aproximado disso aqui, ó, 390 Kelvin aqui na verdade, ou seja, não chutou longe, mas ele vai convergindo essa solução. Os chutes de QT do calor trocado para cima e o calor trocado para baixo também são aproximados. A eficiência de conversão calculada é essa e a potência de 14,33 watts. Está aí, com o cálculo final, que a gente faria isso. Uma coisa que é pedida, você teria que implementar isso daí para resolver, né? O grande conteúdo dessa solução é essa daí. Você tem que jogar seu chute inicial. Isso aqui tudo eu sabia. Você vai jogar um chute inicial, vai ter que colocar para alguma função que vai resolver isso daí, que por um método implícito. Você pode, inclusive, quiser programar o método de Gauss-Seidel para poder fazer isso, também dá, só que daria mais trabalho, eu não estava querendo gastar tempo com isso. Então, tendo no final, o grande mistério está aqui, ó, tá nessa parte, em que eu vou fazer essa solução sair através de um comando chamado fsolve no MATLAB. Você pode fazer isso no MATLAB, no Octave, vai dar a mesma coisa. E esse fsolve está definido aqui dentro, ó. Eu defini dentro de uma função onde eu tenho todas as minhas variáveis, essas equações que a gente escreveu, estão todas escritas lá dentro. Você vê aqui que eu tenho os meus chutes iniciais, ó, todos aqui, ó, chutes iniciais, estado em Kelvin, blá 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 blá, fluxo de calor superior, interior, tudo ele pegando desse vetor x, que é o vetor das minhas condições iniciais. Aí ele vai pegar isso aqui, o sigma, tá vendo? Isso aqui é a constante de Stefan Boltzmann, também está definida. Tem a temperatura inferior lá, que é a temperatura do infinito, né? Que seria a mesma temperatura de vizinhança que eu tenho, que é 298 Kelvin, que é 25 graus Celsius. Tenho esse G, que é a irradiação, tenho a área da minha placa, tenho o comprimento da lente, tenho o comprimento da célula fotovoltaica, tenho as resistências, isso aqui são as resistências fixas, tá? Que elas não vão ser alteradas, ó, a resistência de convecção, resistência acho que tá do substrato de o adesivo, o vidro, eu coloquei tudo aqui já em inglês, que eu vou ter essa mania mesmo, do vidro, do adesivo, as resistências radiativas que estão dadas, são aqui, as resistências radiativas, elas dependem aí da nossa temperatura, tá vendo? Vai depender da nossa temperatura 1, temperatura 5, a temperatura da vizinhança aqui, temperatura da vizinhança, temperatura 1, temperatura 5, a emissividade, essa emissividade aqui que é dada da placa de cima é dada no exemplo 3.3 e esse é 9.5, 0.95 é dada no exemplo no problema que a gente está fazendo, que é da parte de baixo. Você vai ter então essas resistências que são dadas em função só disso aqui, ou seja, você calculou isso daqui, você tem uma temperatura 1, uma temperatura 5, ele calcula o H, calcula as resistências térmicas e depois vai ter as outras fórmulas, né? A fórmula da eficiência elétrica, vai ter a fórmula da radiação concentrada, isso aqui não tem variação nenhuma, e aí eu tenho um sistema de equações. O que o Copilot me ajudou muito a fazer foi a otimizar esse processo, que eu não sabia como fazer isso aqui, ó. Essa otimização de como reduzir o meu problema para 5 equações. Eu mostrei 8, né? Mas é porque algumas delas já têm uma relação direta com os valores, então não preciso colocá-las na iteração. Acabou convergindo muito mais rápido quando eu fiz desse jeito. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a minha primeira função é essa, tá vendo? Eu tenho o QT, que ela é igual a temperatura menos a temperatura 3, menos a temperatura 1, tá vendo? Essa função 1 aqui é justamente essa função que eu tinha aqui, ó. T3 menos temperatura 1, tá vendo? Eu estou querendo minimizar essa função aqui, cada vez mais. Ele joga de uma forma, né? Ele joga esse QT, joga toda essa fração aqui para o lado esquerdo da equação e iguala isso aqui a um f de 1. E ele vai minimizar isso aí da melhor forma possível. Quer fazer com que isso chegue a zero. Aqui então tem essa função para o fluxo de calor para cima, o fluxo de calor para baixo, aí tem a parte que envolve a convecção e a radiação, sendo que a radiação aqui, ó, ela tem aquela função lá em cima, que é não linear nela, mas a definição dessa radiação depende só do meu T3 e do meu T5, tá? Não depende, depende só do meu T5, na verdade. Não depende
não tem nenhum valor intrínseco ali nela que eu tenho que ficar resolvendo. A mesma coisa que para... Não tem nenhum valor implícito, né, que eu tenho que resolver nela. É só encontrei o T5, encontrei o fluxo de calor para baixo, encontrei o T5, encontrei essa resistência térmica de radiação para baixo, encontrei o T1, encontrei a resistência térmica de radiação para cima. Então não preciso reescrevê-las aqui. Eu estava escrevendo, estava ficando meio ruim. Aí, e depois tem o balanço global também que está aqui. Ó. Ele vai tentar minimizar todas essas funções aí juntas, tá, para resolver, encontrar a solução do meu problema. Beleza? Essa solução aqui, quando a gente resolve ela, dá isso. Dá nessa solução aqui, ó, dá exatamente essa potência e tal. E ele vai iterar isso daí, esse sistema de equações para resolver esse problema. Beleza? Uma outra coisa que é pedida no exercício, essa parte de baixo aqui, ó, fala, determine a potência elétrica produzida pela célula e a temperatura do silício na faixa de 100 mm a 600 mm de lente concentradora. Isso é interessante, só que para eu fazer essa parte eu tive que criar um outro código em que eu ia resolver isso daí para vários comprimentos de lente, ou seja, o comprimento de lente passou a ser uma variável. Então eu resolvi o mesmo fsolve que eu dei, eu vou ter que fazer o fsolve várias vezes para vários comprimentos de lente, e aí eu vou ver o que vai dar a minha potência, o que vai dar a temperatura do silício, o que vai dar a minha eficiência. Isso daí dá bem legal, vou mostrar para vocês qual que é o resultado desse cálculo aí, ó. Só fiz isso, né? Só coloquei como uma variável e iterei várias vezes. Olha, a eficiência elétrica, ela vai cair. Na verdade, isso aqui é interessante. Ó, eficiência elétrica, a temperatura do silício e a potência elétrica. Olha só que legal. O que é esperado que aconteça? Se eu tenho mais concentração, de radiação, eu vou aquecer mais a minha placa. Eu aquecendo mais a minha placa, o meu G lá, aquele G que chega, né, na placa, ele vai ficar cada vez maior, né? O que eu vou esperar que vai acontecer então? O meu G cada vez maior, eu vou então, pelo resultado do meu balanço, deixa eu ver aqui, cadê as minhas fórmulas aqui? Bora, pelo resultado, que se eu começo a chegar com um GC nessa parte cada vez maior, o que eu vou esperar? Que eu vou produzir mais potência, certo? Eu vou acabar aumentando a minha potência. Só que tem um detalhe, essa potência que é produzida, que na verdade é esse trecho aqui, ó, ele depende de eta, e esse eta depende da temperatura. Se chega a mais calor, a temperatura do silício vai acabar aumentando cada vez mais, e ela aumentando, como é definido que esse meu eta, cadê o meu eta? Está aqui embaixo. Ó. O meu eta, ele diminui quando eu aumento essa temperatura em 3. Se eu aumentá-la demais, começa a influenciar esse problema. Nada na minha solução me indicava isso. Nada no meu problema me indicava que isso ia acontecer. Mas quando eu resolvo eles aqui, ó, olha o que acontece. Eu tenho essa temperatura, cadê? Temperatura 1. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui e este cá. Beleza. O que acontece? Eu começo a jogar mais radiação, a minha temperatura começa a aumentar, chega num certo ponto em que a temperatura fica tão alta que a eficiência começa a cair de certa forma, que você não tem mais benefício em aumentar a sua concentração de energia. Ou seja, ele vai subindo, por quê? Porque a temperatura está aumentando. Ele vai subindo, na verdade, porque a quantidade de energia chegando na célula fotovoltaica é cada vez maior. Ele sobe a potência, cada vez produzindo mais potência, mas chega num certo ponto, que é justamente onde está marcado aqui esse ponto em vermelho, que é o que eu estou chamando, eu mandei ele calcular o máximo, né? Qual seria a máxima potência gerada, seria para esse comprimento de lente concentradora de mais ou menos 425, 430 milímetros, um pouquinho maior do que o exemplo que a gente fez, o exercício que a gente fez agora. Mas ele começa a aumentar, chega nesse valor, eu começo a concentrar tanta energia que ele vai aumentar tanto a temperatura do silício que decai a capacidade dele de converter energia solar em energia elétrica, ou seja, a eficiência dele começa a decair muito e não vale mais a pena você utilizar essa placa, aumentar o tamanho dessa lente, esse lente concentradora que você tem, beleza? Ou seja, tem um limite para isso. É um limite aí, a gente não conseguiria perceber isso só olhando para as equações. A gente precisa realmente resolver e enxergar isso aí de maneira numérica, beleza? É por isso que um dos problemas que existem hoje para você conseguir melhorar, fazer células fotovoltaicas cada vez melhores, ele passa por isso. Você tem que encontrar meios de refrigerar a célula fotovoltaica, de conseguir com que ela troque calor com mais eficiência, e a convecção é fundamental nisso. Se você conseguir fazer uma convecção melhor de troca de calor ali da célula fotovoltaica, o que você vai acontecer? Se você troca mais calor na célula fotovoltaica, você vai ter uma capacidade de operar numa temperatura
cada vez maior e ainda manter eficiência, tá? Ou seja, concentrar ainda mais. Concentradores de energia são muito positivos, por isso eles concentram essa energia, você reduz o tamanho da célula fotovoltaica, mas aí tem esse problema, você precisa eficientemente trocar calor. Vamos brincar um pouquinho aqui, eu nem tinha brincado com isso, né? Mas depois eu vou botar aqui, se eu conseguir fazer, por exemplo, ó, eu vou mudar aqui no meu PC Solver, se eu fizesse isso aqui agora, eu vou dobrar a minha capacidade de troca de calor por convecção. O que será que vai acontecer? Ah, eu não posso rodar esse aqui não, tem que rodar esse aqui, ó. Pera aí, esse aqui que tem que ser rodado. Olha, ele vai jogar, ele até diminui, né? Olha, interessante, mas ele passa a ter uma... E essa curva chegou, acho que ela alterou-se um pouquinho. Estou trocando mais calor, só que aí eu acho que o problema é que ele não consegue chegar a uma temperatura alta mais, que está trocando tanto calor, né, que ele não consegue mais chegar a uma temperatura boa para conversão. Mas enfim, é uma possibilidade. Se você consegue aumentar essa... Vou até brincar mais um pouquinho, eu gosto de brincar com esses valores. Deixa eu ver aqui, quer ver? Vou colocar 1400 de radiação bem maior agora. Cara, legal, dá para aprender bastante sobre troca de calor aqui com isso, viu? Olha só, se você dobra a irradiação também, olha, você chega numa potência bem maior. Interessante. Ou seja, esse comportamento é legal, mas a gente precisa ser estudado. E eu acho que no caso é bom que seja estudado por alguém que manje mais disso aí, até do que eu, né? Eu tô viajando aqui nos valores agora. Deixa eu ver, voltar. Aí, beleza. Eu vou voltar a obter os meus valores aqui que estavam antes, que é justamente esse aqui, ó. Esse aqui fica então com uma solução final nossa desse problema da célula fotovoltaica. Espero que vocês tenham gostado. O exercício foi grande, né, mas aqui tem muita discussão. Envolve outras coisas de transferência de calor também. Espero que vocês tenham gostado aí dessa combinação. Um abraço, até mais.